Olá, tudo bem? Depois de uma semana insana no Campeonato Brasileiro, com 4 demissões de técnicos em 24 horas, sem contar o quebra-pau entre jogadores e treinadores, desentendimentos, puxada de tapete, nós vamos para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente espera que seja um pouco mais tranquila, um pouco mais decente, né? Um pouco mais respeitosa com quem tem filho, né? Porque haja gesto obsceno, haja coisa feia na rodada que passou. Mas vamos lá, a rodada vai começar com Flamengo e São Paulo no Maracanã. É o único jogo deste sábado e é um jogo de más lembranças para a torcida do Flamengo. Você lembra do retorno de Flamengo e São Paulo depois da Copa do Mundo da Rússia? Pois é, foi ali que o Flamengo começou a perder o título em 2018. O Flamengo liderava o campeonato, voltou depois das férias da Copa do Mundo e perdeu para o São Paulo no Maracanã. E o São Paulo mais à frente tomou a liderança do Flamengo e mais à frente ainda o Palmeiras assumiu a liderança e conquistou o título. Então um jogo perigoso para o Flamengo. O Flamengo vem numa sequência sensacional de vitórias. Terá Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, que fizeram 65 dos 100 gols do time rubro-negro na temporada. Mas é bom se cuidar, ainda mais que o Flamengo não sabe o que terá pela frente, né? Com a queda do Cuca, o Cuca pediu demissão do São Paulo, o Fernando Diniz vai estrear neste sábado contra o Flamengo. Nessa partida, o Fernando Diniz deu muito trabalho ao Flamengo, ainda na gestão do Abel Braga, né? Quando o Abel Braga dirigiu o Flamengo, os jogos entre Abel e Diniz eram sempre jogos duros nos duelos entre Flamengo e Fluminense. Então, olho no Diniz e todo cuidado com o que aconteceu no ano passado entre Flamengo e São Paulo para que não se repita neste sábado no Maracanã. Aí nós vamos para os jogos de domingo. Tem Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco jogando na Arena Corinthians, em São Paulo. E eu quero chamar a atenção, vou puxar um pouco para minha sardinha, né, aqui. Seguinte, o Fábio Carille, que é técnico do Corinthians, foi jogador do Gama. E eu conto essa história lá no blog, contei durante a semana. Como foi a passagem do zagueiro Fábio Luiz, ele era Fábio Luiz, pelo Gama. Jogou no Gama na Série B de 2003. Então, se você puder, dar uma passadinha lá e dar uma conferida sobre a passagem de Fábio Carille pelo Gama. Hoje, ele é comandante do Corinthians, um técnico vitorioso, um técnico respeitado, que terá pela frente Vanderlei Luxemburgo no domingo em casa. Outro jogo, Santos e CSA. O Santos vem de 3 jogos sem vencer. Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Grêmio, empatou com o Fluminense, deu uma caída na tabela e deixou ali Palmeiras e Flamengo praticamente brigando pelo título a essa altura do campeonato. Um detalhe curioso é que o Argel, o técnico do CSA, foi campeão da Copa Conmebol pelo Santos em 1998, quando então era zagueiro, era jogador e campeão então com a camisa do Peixe. Outro jogo, Inter e Palmeiras. Eu peguei um detalhe curioso desse jogo. É o seguinte, esse jogo poderia ter pelo menos 4 campeões olímpicos, né? Um técnico e 3 jogadores. O Odair Hellmann era o auxiliar do técnico Rogério Micali na conquista da medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Esse é um dos campeões olímpicos. Outros 2 jogam no Inter, o Rodrigo Dourado, mas o Rodrigo Dourado está machucado, e o Zeca não vive uma boa fase, é reserva do time do Internacional, chegou a ser cogitado como reforço do Flamengo, mas não vive uma boa fase com a camisa colorada. Quem está bem é o Everton, que foi convocado recentemente pelo Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Senegal e Nigéria. Esse é um dos campeões olímpicos que estará em campo neste fim de semana contra o Inter, lá no Beira-Rio. Jogo duro para o time do Mano Menezes, que vem embalado desde que o treinador assumiu o comando alviverde. Fluminense e Grêmio. Fluminense e Grêmio, eu quero falar de 3 jogadores que provavelmente não estarão em campo. Jorge Jesus, técnico do Flamengo, e seus discípulos, que se cuidem e estudem muito bem esse time do Grêmio para o duelo das semifinais da Libertadores. Por quê? Eu acho que o Renato Gaúcho recuperou pelo menos 2 jogadores, o Luan e o Diego Tardelli. Esses 2 caras podem ser importantíssimos ao lado do Everton Cebolinha nesse duelo válido pelas semifinais da Libertadores. Começa na próxima quarta-feira em Porto Alegre e depois o jogo de volta no Rio de Janeiro. Vale vaga na final da Libertadores contra Boca Juniors ou River Plate. Outro jogo, Atlético Paranaense e Chapecoense. Um Atlético embaladíssimo pelo título da Copa do Brasil. Vai tranquilo, joga em casa, pegando uma Chapecoense que tem tudo para ser rebaixada, infelizmente, nessa temporada. É uma das piores campanhas da Chapecoense desde que o time entrou
para o seleto grupo dos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, que é comandada pelo Marquinhos Santos, ex-técnico do Curitiba, conhece muito, sabe muito, né? Tem muita história nos duelos contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense, dos tempos de Atletiba. Temos também na segunda-feira Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro não vence há 7 partidas e o técnico Rodrigo Santana precisa colocar realmente as barbas de molho, porque senão vai ser o 5º técnico demitido em uma semana, né? Porque foi eliminado recentemente da Copa Sul-Americana na partida contra o Colón. Era um título que o Galo queria muito, chegar à decisão, fechar o ano com uma conquista, e o time foi eliminado nos pênaltis contra o Colón. Então o Rodrigo Santana que se cuide nessa partida contra o Ceará. Outro jogo da segunda-feira, Avaí e Bahia. Uma ótima campanha do Roger Machado. Roger Machado é um técnico que vem se destacando há muito tempo no futebol brasileiro. É muito bacana ver como esse time do Bahia joga. Depois dos trabalhos no Grêmio, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, que foi muito questionado, né? Ele saiu para a entrada do Luiz Felipe Scolari. Vale muito a pena ligar a TV para ver na segunda-feira esse time do Bahia. O Roger Machado, que certamente não ficará no Bahia na próxima temporada. Com esse trabalho que ele vem fazendo essa temporada, acho difícil ele permanecer por lá. Goiás e Cruzeiro. Eu quero ver como será o comportamento dos rebeldes do Cruzeiro, dos rebeldes do time celeste, nessa partida contra o Goiás. Eles praticamente derrubaram o Mano Menezes, praticamente derrubaram o Rogério Ceni e devem ter escolhido Abel Braga como novo treinador. O Abel ainda não vai assumir nessa partida. Abel que comandou o Flamengo no início desta temporada, mas assumirá o time só durante a próxima semana e aí começará a dar a cara dele a esse time da Raposa. Então, muito curioso para ver como vão se comportar Thiago Neves, Fred, Dedé, que chegou a dizer que não teve nada a ver com a saída do treinador Rogério Ceni de lá, de Belo Horizonte, de lá do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos rebeldes da toca. Para terminar, Fortaleza e Botafogo. Fortaleza e Botafogo vale pelo seguinte: para você dar uma avaliada no lateral direito, Marcinho. O Marcinho foi convocado pelo Tite para o lugar do Danilo. O Danilo se machucou, não disputará os amistosos lá em Singapura, e o Tite escolheu o Marcinho para ser o lateral direito da delegação, junto com o Daniel Alves. Então, há muitos questionamentos com relação a essa convocação. O Marcinho tem um histórico nas divisões de base da seleção brasileira, mas muita gente questionando realmente essa convocação do Tite, essa escolha pelo Marcinho para ocupar o lugar do Danilo nessa viagem a Singapura. Tá bom? Então, esse é um bate-bola rapidinho sobre os jogos da 22ª rodada, e volto a dizer que os jogadores têm um pouquinho mais de educação e respeito à família brasileira, né? Evitem aqueles gestos obscenos, usar dedo médio, xingar o técnico, senhor de quase 70 anos, como fez o Paulo Henrique Ganso. Cenas lamentáveis na rodada passada, e se isso acontecer, tirem as crianças da sala. Tá bom? Um forte abraço, toco e me voe!